Fala aí, galerinha! Vamos agora fazer a correção do exercício 14. Nessa atividade, antes da gente analisar quais são as alternativas falsas ou verdadeiras e justificar quais são as falsas, eu preciso interpretar esse gráfico. Então, o exercício diz que esse gráfico representa uma máquina térmica e ele diz pra gente que essa máquina opera segundo o ciclo JKLMJ. É um ciclo da máquina. Como que eu analiso esse gráfico? A primeira coisa que vocês precisam observar é qual a unidade utilizada no eixo em pé e no eixo deitado. No em pé, entre parênteses, eu tenho K. K é uma unidade de temperatura. Então, eu sei que aqui nesse parte em pé eu tenho a temperatura medida em Kelvin. O que pode causar uma confusão na maioria dos alunos é no eixo deitado, no horizontal. Ah, professor, o que significa esse S? Moçada, esse S aqui é uma letra qualquer. Para você descobrir o significado desse S, o que ele está representando nesse exercício, você vai observar o que está entre parênteses. Esse J barra K, J, não sei se vocês lembram, é uma unidade de medir quantidade de calor. Então, aqui a gente está medindo uma quantidade de calor. Eu posso medir em joule ou posso medir em calorias. Ele colocou joule por Kelvin. O que significa esse joule por Kelvin? Que é a quantidade de calor a cada temperatura, a cada 1 Kelvin. Por exemplo, vamos supor que aqui é a nossa fonte quente, o J. Esse J recebe uma quantidade de calor da fonte quente. Vamos supor que essa quantidade de calor seja, por exemplo, 600 joules. E quando ele recebe 600 joules, vamos supor que ele aumenta a sua temperatura. Esse T2 meu começa a valer aqui, por exemplo, 300 Kelvin. 600 dividido por 300 dá 2 joules por Kelvin, ou seja, a cada 1 Kelvin ele está recebendo 2 joules de caloria. Então é isso que significa. Então, o que é esse S? Foi uma forma do gráfico representar a quantidade de calor. Então, esse gráfico ele está fazendo o quê? A temperatura em função do quê? Da quantidade de calor, ou seja, a quantidade de calor em função da temperatura. É isso aí que a gente está fazendo no gráfico. Vamos analisar agora? Vamos ver uma coisa aqui, moçada. O que é esse JK? Que tipo de transformação que é essa? O J mantém a temperatura, mantém o T2. Então, aqui fica T2, 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 T2. Quando chega no K, ele está mantendo a mesma temperatura. Observem no gráfico comigo, Manter a mesma temperatura a gente chama de transformação isotérmica. Iso igual térmica, temperatura. Bacana, professor. Mas aqui, ele recebeu do J para o K calor ou ele perdeu calor? Se o nosso eixo deitado ele representa quantidade de calor, olha aqui, ele saiu do S1, foi aumentando, aumentando, aumentando. Então, ele recebeu calor. Quando as moléculas de um corpo recebem calor, elas ficam agitadas e o seu volume aumenta ou diminui? Ah, professor, essa é fácil. Aumenta. Falei em aumento, rapaziada. Eu estou falando em compressão ou expansão? Expansão. Aumentar alguma coisa significa expandir. Então, em JK, houve uma expansão porque houve um aumento de calor. Vamos escrever aqui expansão. Agora, essa expansão de J até K foi uma expansão conhecida como isotérmica. Aqui, então, eu já vou colocar como falso para vocês a alternativa A. JK corresponde a uma compressão isotérmica? Não, rapaziada, de jeito nenhum. Corresponde a uma expansão isotérmica, porque houve o quê? Um aumento de calor. Então, aqui é falso e já está justificado. Agora vamos observar aqui o que aconteceu de K até L, para a gente entender o exercício. No ponto K, ele estava com uma temperatura T2. Aí
que aconteceu? Foi perdendo temperatura, perdendo. Quando chegou no L, estava com uma temperatura T1. Então, de K até L, houve uma diminuição de temperatura, mas conforme vocês podem observar, olha aqui comigo, a quantidade de calor continuou a mesma. No K eu estou com S2, no L eu estou com S2. Como eu chamo aquela transformação que eu gero um aumento ou uma diminuição? Repito, aumento, expansão, diminuição, compressão. Como eu chamo esse tipo de transformação? Onde eu mantenho a quantidade de calor com o meio externo. A quantidade de calor com o meio externo não sofre alteração. No K continuou S2, no L continuou S2. Ah, professor, essa eu sei. É chamada de compressão ou expansão adiabática. Lembra? O que é uma coisa adiabática? Ele usa a sua energia interna e a quantidade de calor com o meio externo continua-se a mesma. Não troca o calor com o meio externo. Então vamos lá? O KL, ele perdeu temperatura sem trocar calor com o meio externo. Perder significa compressão, sem trocar com o meio externo, adiabático. Então, aqui de KL, ele sofreu uma compressão adiabática. Por último, eu tenho o processo LM. Vamos entender o que é esse LM aqui, ó. Olha que bacana. O LM perde calor, tá perdendo calor aqui, ó. Perdeu. Saiu do S2 e chegou no S1. Perdeu calor e manteve a temperatura. Olha. No L, a temperatura é T1. No M, a temperatura é T1. Então, de L até M, ele manteve a mesma temperatura. Manter a mesma temperatura eu chamo de isotérmico. E como perdeu, ele não sofreu o quê? Uma expansão. Ele sofreu o que a gente chama de compressão. Agora eu vou aproveitar com todo mundo e fazer uma correção aqui na letra D, que a gente vai usar isso aqui. Durante o processo LM, aí moçada, eu esqueci, peço desculpa a todos, de digitar a palavra aqui. Esse é um exercício do ITA de 2010 e está escrito assim: durante o processo LM, ele recebe, eu esqueci de colocar a palavra recebe, uma quantidade de calor. Se fosse numa prova já estaria anulada essa questão, não iria considerar errado para ninguém. Então, durante o processo LM, ele recebe uma quantidade de calor. É mentira, durante o processo LM, ele perde uma quantidade de calor. Ele sai do S2, olha o sentido da seta, vai perdendo até chegar no M. Agora eu vou analisar o último processo que a gente chamou de FJ. MJ. MJ. O MJ, vocês podem observar que ele sai com uma temperatura T1, ganha, olha o sentido da seta, vai ganhando temperatura até chegar no T2. Só que ele ganha essa temperatura mantendo a mesma quantidade de calor. Então, pessoal, é o seguinte, conforme vocês podem observar, para eu ganhar temperatura mantendo a mesma quantidade de calor, um corpo só ganha temperatura ou só perde temperatura quando eu ponho calor ou perco calor. Qual a outra forma dele ganhar ou perder temperatura sem eu aumentar o calor, ó, de S1 para S2 ou diminuir o calor de S2 para S1? A outra forma é você fazer o sistema adiabático, não deixar ele fazer a troca com o meio externo de calor e ele usa a sua energia interna. De M para J, ele usou a energia interna dele. No M, ele manteve o S1, a mesma quantidade de calor que ele manteve aonde? No J. Então, aqui, ele aumentou a temperatura. Toda vez que eu falo aumentou, eu chamo de expansão. E aqui é uma expansão do tipo adiabática, porque ele não trocou calor com o meio externo. Pronto, fizemos uma análise, já analisamos alguma coisa aqui. E daqui eu vou concluir com vocês, olha bem todo mundo, atenção agora, uma coisa importante. Tudo isso que a gente viu
a gente vai concluir que se trata de um ciclo de Carnot. Aí você deve estar aí na sua casa se perguntando, professor, por que se trata de um ciclo de Carnot? Lembra o modelo idealizado do ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot nós temos duas, isotérmicas com duas o quê? Adiabáticas. Então, se isso daqui representa duas isotérmicas com duas adiabáticas, eu tenho ciclo de Carnot e isso me lembra o quê? Rendimento máximo. Tá aí a primeira conclusão que a gente tira desse exercício. Então, no ciclo de Carnot, a gente trabalha sempre utilizando as duas temperaturas, T1 e T2, e não as quantidades de calor. Então, vocês devem estar lembrados, vou apagar aqui agora, que a gente já viu que é o ciclo de Carnot, que o ciclo de Carnot, o rendimento máximo de uma máquina é 1 menos a temperatura da fonte fria. A temperatura aqui da fonte fria é o T1. Sempre a fonte fria é a menor temperatura. Se você olhar aqui no gráfico, aqui é o T1. E a temperatura da fonte quente é o T2. Na sala de aula e nos livros didáticos, a gente costuma utilizar T2 para a fonte fria e T1 para a fonte quente. Mas nesse caso, no gráfico, ele colocou invertido, foi para confundir mesmo, para vocês ver se o aluno tinha a observação de verificar que T1, novamente, T1 é a menor temperatura. Então, isso sempre é o que vai para o corpo frio. E T2 é a maior temperatura, sempre para o corpo quente. Então, aqui a menor é a fonte fria e a maior é a fonte quente. Então, aqui a gente já pode concluir que a C também é falso. O rendimento da máquina não é T2 sobre T1. Essa é a fórmula correta nos livros, mas inverteu apenas a letra aqui no exercício. Então, aqui é falso também. Se eu estou trabalhando em ciclo de Carnot, outra máquina térmica que opera entre T2 e T1 poderia ter um rendimento maior que essa? Não. Se essa é a máquina de Carnot, ela já tem o maior rendimento possível. Toda máquina opera com o maior rendimento possível quando ela tem duas isotérmicas com duas adiabáticas. E ponto final. Isso é um modelo idealizado teórico de Carnot. Então, isso aqui também é falso. Aí eu pergunto para vocês qual é a alternativa verdadeira? Falso, 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 falso. Tudo justificado. A verdadeira. Pronto, fácil, né, rapaziada? Vamos ver por que ela é verdadeira? O trabalho realizado pela máquina em um ciclo é esse daqui. Agora eu queria que vocês prestassem atenção aqui, para ficar bem claro uma coisa para vocês. Muitos alunos vão vir aqui e vai falar, para eu achar o trabalho, professor, eu multiplico, acho a área desse retângulo. Errado. Errado mesmo. Acha a área do retângulo porque trabalho termodinâmico é pressão vezes variação de volume. Se o gráfico fosse a linha em pé, a pressão, a linha deitada, a variação do volume, multiplicar dois eixos, encontrar a área dele, encontrar a área da figura, me dá o trabalho realizado. Mas não é o caso desse exercício. O meu eixo em pé não é pressão, meu eixo deitado não é volume. Meu eixo em pé é temperatura, meu eixo deitado é quantidade de calor. Então, como que eu descubro isso daqui? Rapaziada, simples. Olha como que eu vou provar para vocês que isso daqui é trabalho. Quando eu falo em trabalho, eu estou falando que a unidade de calor do trabalho quando eu estou gerando movimento é Joule. Lembra disso? Vou até colocar aqui, Joule. Agora vamos observar o que ele fez aqui na fórmula. Ele pegou T2 menos T1. T2 menos T1 é isso daqui, é a temperatura. Então é o Kelvin. Vou pôr Kelvin aqui. Aí ele multiplicou, sinal de vezes, S2 menos S1. S2 menos S1 é essa base aqui, Essa base, olha aqui esse pedacinho. É J dividido por Kelvin. Olha as coisas fazendo sentido agora. Corto Kelvin com Kelvin. Quem sobra? Joule. E Joule é uma unidade de quê? De trabalho. Então, o trabalho realizado pela máquina é
basta multiplicar, mas nesse caso bastou multiplicar porque quando eu peguei essas unidades e as multipliquei, eu encontrei o trabalho em joule. E não porque a área dessa figura me dá o trabalho direto. Isso não é justificativa por causa disso. A fórmula é pressão vezes variação de volume. Moçada, espero que tenha ficado claro esse exercício, bem detalhado para vocês. Aquele abraço e bons estudos!